Bom, então nós terminamos a outra parte, né, da lição número 5. Então nós vamos para a lição número 6, com a transição, né? Então, quando nós vemos o que a Bíblia fala acerca de Deus, as coisas ficam ainda mais claras, né? Então, essa parte, né, nós vamos tratar da pessoa de Deus, né? Então, Deus é misericordioso, portanto, Ele não nos quer punir, né? Então, o texto bíblico, né, a referência bíblica é 1 João, capítulo 4, versículo 8. Diz o texto bíblico: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ora, Deus é amor, Deus é perfeição, Deus é bondade, Deus é tudo para o homem, né? Deus é o Criador e o sustentador. E Ele ama esse homem, esse amor que nós não conseguimos discernir, pois Ele chegou ao ponto, né, esse Deus, de se tornar um humano, né, e viver como um humano. Se destituiu de toda a glória e viveu como nós. Mas nós estamos falando, nesse caso, do Deus Pai, né? Então, Deus Pai, Ele não quer nos punir, mas diz também que Deus também é justo. Portanto, Ele tem que punir o pecado. Ou seja, nós já tratamos que o salário do pecado é a morte, né? Então vamos ver alguns textos bíblicos, né? Então, o primeiro texto que nós podemos ver está em a primeira carta de João também, no versículo 3, capítulo 4, né? A parte B, mas eu vou ler o versículo todo, né? Então diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, o pecado é uma forma de você ir contra um mandamento de Deus. É uma transgressão, né? Ou seja, você está cometendo um dolo, uma desobediência, né? Outro texto, né, que nos reporta seria em Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Né? Diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, com isso veio o pecado original, né? A partir do momento que Adão comeu do fruto proibido, né? Daí ele começa a se desculpar que foi por causa da mulher, e a mulher fala que foi por causa da serpente. Enfim, ninguém quis assumir o pecado, mas o pecado foi cometido. Ou seja, o pecado não foi de comer o fruto proibido, o pecado foi da desobediência, né? Porque Deus deu uma ordem: não comerás, assim como Ele deu 10 mandamentos para nós: não matar, não roubar, né? Ele deu esses 10 mandamentos: não cobiçar a mulher do próximo, enfim, né? Mas nós cometemos, mas nós somos justificados. Mas nesse instante ainda não vamos falar em justificação, né? Então, outro texto bíblico está na carta de Paulo aos Romanos. Eu convido a todos os irmãos que estão escutando esse plano soteriológico a ler cuidadosamente, minuciosamente, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, para ter a clareza, né, sobre o que se trata o tema justificação. Então vamos ver o que diz no capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então isso é uma justificação, né? Então nós pecamos, mas o salário do pecado é a morte, né? Como que veio com Adão o primeiro pecado, e nós fomos expulsos do paraíso, e com ele todos os homens pecaram, todos os homens são concebidos em pecado, mas e o salário seria a morte eterna, né? A morte eterna é a separação total de Deus.
mas Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, ele decidiu também, não que ele não sabia que o homem não ia pecar, ele tinha ciência, né? Por isso ele é onisciente, ele tinha ciência já que esse homem ia pecar, mas ele, dando a sua volta no final do dia para conversar com o homem, ele viu que o homem já tinha cometido o pecado, quer dizer, ele já tinha essa consciência, mas ele chega até o homem, e a primeira providência que ele toma é cobrir esse homem da sua vergonha, que ele se sente envergonhado por ele estar nu, e ele só tem consciência que ele está nu quando ele peca, né? Assim, nós podemos fazer uma ilustração para a pessoa para quem nós estamos evangelizando. Vamos falar de um ladrão, né? Um ladrão de banco, ou qualquer tipo de ladrão, né? Um ladrão que ele é preso, né? E ele vai estar arrependido. Então, ele está arrependido, ele chora, fala que não vai fazer mais isso, enfim. Ele se arrepende, né, do ato que ele praticou, fala que está passando necessidade, enfim, não importa o motivo que levou esse ladrão a praticar o seu delito, mas ele praticou o delito, né? Então, Deus perdoa todos os delitos, todas as transgressões, mas ele não elimina as consequências. Ou seja, o ladrão, por Deus ele é perdoado, mas pela lei ele tem que cumprir sua pena na cadeia, né? Então Deus não vai livrar esse homem da cadeia, ou do ato que ele praticou. Então todos os atos que qualquer pessoa comete, ela é 100% responsável pelos atos cometidos, né? Então nós temos sempre que estar vigilantes no que nós praticamos, porque Deus perdoa, sim, mas Deus é justo também, né? Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Com isso nós terminamos falar sobre a pessoa de Deus. Agora nós vamos entrar no outro tema, que é na pessoa de Jesus Cristo. Então nós vamos fazer mais uma transição. Então, isso é uma forma de falar. Tem várias formas que depois cada irmão vai colocar a sua pessoalidade nos textos, né? Então, esse é somente um esqueleto, né? Uma forma de evangelizar, ou seja, uma forma de enunciar, né? De estar propagando o evangelho. Então, essa transição diz. Mas Deus resolveu esse problema do homem na pessoa de Cristo, né? E com isso nós terminamos uma parte da nossa aula, né? Essa parte é a parte de número 6, né? E na próxima nós entraremos então na parte que está Jesus Cristo, né? Então com isso nós terminamos a parte de Deus. Tenham um bom domingo, e eu oro no sentido que os irmãos estejam crescendo nesse plano e possam cada um poder estar evangelizando as pessoas que Deus vai colocar no caminho dos irmãos. Tenham um bom domingo.